ao vivo novamente, mais uma live. E como eu sempre tenho falado, quando estamos em live, porque o assunto é um pouco mais longo. Eu compartilhei com vocês aí nos stories essa semana sobre o tema para a gente continuar fazendo a nossa live. Coloquei lá para a gente continuar dando sequência à questão do fruto do Espírito Santo, mas também coloquei uma dúvida que tem surgido ultimamente no nosso meio, em questão de ser crente, ou de ser cristão, ou de ser os dois juntos ao mesmo tempo. Vocês que não têm acompanhado as nossas lives, as lives estão postadas aí, vocês podem ir lá e ver o segmento. E a votação, qual a votação que ganhou? Foi com o título Ser crente é ser cristão. Ultimamente, somente de umas semanas para cá, temos recebido muitas críticas, né? Pessoas têm sido criticadas a respeito desse tema, principalmente aqui. Ser crente é ser cristão. Então, o que eu quero fazer nessa live? Além de uma reflexão, eu quero também fazer uma dissertação. Nós vamos interagir e eu quero falar um pouco para vocês o que é ser crente, o que é ser cristão. E qual é a visão que nós vamos ter disso? A nossa visão vai ser uma visão bíblica. Somente a Escritura, certo? No contexto que nós vivemos hoje. Então essa é a ideia. Ser bem simples, não vamos usar palavras difíceis aqui. Não vamos usar, como que fala, palavras muito técnicas. Não vamos explorar demais. Será que é uma coisa bem elaborada, bem didática, bem dinâmica, bem fácil de entender, sabe? Nós vamos dar a introdução, mas antes de tudo, de darmos a introdução a respeito desse tema, ser crente ou ser cristão, eu quero ter um texto como base. A gente não vai iniciar trabalhando com ele, mas nós encerraremos com ele, certo? O texto base, para você que quiser acompanhar depois aí na sua Bíblia, ou quiser pegar a Bíblia e acompanhar, o texto de início que nós iremos trabalhar está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, leremos do versículo 34 ao versículo, pode ser 39, versículo 40, 34 ao 40, para quem quiser acompanhar aí. Esse mesmo trecho que a gente vai ler, ele se encontra também em Lucas, no Evangelho de Lucas, e também no Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas. Tá? O mesmo texto que a gente vai trabalhar aqui. Se vocês depois quiserem comparar com a forma que o autor falou nos evangelhos, também pode ficar à vontade aí. Então, assim diz a palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Beleza? Então, o texto base que a gente vai ter aqui vai ser esse texto de Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40. Então, vamos à grande pergunta. Ser crente
é ser cristão? Por que dessa pergunta? Estamos no ano 2022, século 21. Será que algo mudou? Lá do tempo do Velho Testamento, lá do tempo de Abraão, lá do tempo de Moisés, Jacó, José, Davi, Daniel, os profetas, Isaías, Jeremias. Será que mudou o tempo do tempo de Jesus? Já se vão aí mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui nessa terra. Será que mudou as coisas? Não. O que nós vamos ver aqui hoje é que as coisas não mudaram. Realmente não mudou. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é a mesma ontem, é a mesma hoje e será a mesma eternamente. A palavra de Deus não muda. Então, o conceito em ser crente e o conceito em ser cristão, vamos ver agora. Vamos à etimologia das palavras. Primeiro, crente, ela vem da origem latim. Credes significa crer. Crer, acreditar, ter convicção de algo. Tranquilo, né? Exemplo. Um crente é um indivíduo que crê em algo. Ela está crente que vai ser aprovada no exame. Um pequeno exemplo para vocês aqui. No nosso dia a dia, nós temos que crer em muitas coisas. Ao levantar, você já está crendo. Que você tem que prosseguir na sua vida, seguir em frente, viver aquele dia, trabalhar e outros compromissos mais. E sempre a gente vê o lado positivo. Ah, vou trabalhar, vai dar tudo certo. Isso é uma crença, é crer. Bem objetivo. Também a gente pode ver um outro lado do crer. Certos indivíduos, ingênuos, que acreditam em tudo o que lhe dizem, sem ter certeza em algo. Às vezes, muitas coisas, às vezes uma pessoa chega perto da gente e fala assim, aconteceu isso, isso ou aquilo outro, e você não viu, mas você creu. É mesmo, aconteceu? Um pequeno exemplo para você sobre crer. Agora vamos à etimologia da palavra cristão. Qual é o conceito de cristão? O que eles falam sobre ser cristão? Olha, é todo indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião monoteísta que existe apenas um Deus, abraâmica, que vem lá de Abraão, a origem patriarca do Velho Testamento, quando Deus chama Abraão para sair da sua parentela, que através dele ele ia formar uma nação. E essa nação hoje, para quem sabe, quem conhece, é Israel, certo? Eu não vou entrar em detalhes da história, porque ficará grande, mas vem da geração de Abraão ali. Toda a história, toda a trajetória até chegar em Jesus Cristo. Porque toda a Bíblia, o foco principal dela, o tema central da Bíblia, da palavra de Deus, é Jesus Cristo. A salvação da humanidade. Então, Cristo, cristão. Na vida e nos ensinamentos de Jesus, é o que nós acabamos de falar. Então, cristão, a grosso modo, é a pessoa, primeiramente, olha para vocês verem, que crer
acredita em Jesus Cristo. Ok. Então, o que significa ser cristão? É um nome dado a pessoas que seguem os ensinamentos e a doutrina do cristianismo. A doutrina é deixada por Jesus Cristo. Por isso que nós lemos Mateus. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo. Então, ser cristão é seguir os mandamentos de Jesus Cristo. Também crer que ele veio, desceu dos céus, habitou entre nós como homem, se fez como homem e morreu pelos pecados da humanidade. É outro fato. Vamos em Atos, livro de Atos. Eu quero fazer uma referência sobre cristão para vocês também. Certo? Atos capítulo 11, versículo 26. Só para a gente fazer uma... onze, 26, sobre cristão também. Tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui nós vemos a primeira vez que foram chamados de cristãos, os discípulos. Então aqueles que seguiam a Cristo. Essa é a origem. Acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, totalmente humano, totalmente divino, e seguem os seus ensinamentos. Era isso que os discípulos faziam. Então nós vimos aqui os significados de crente e a origem de ser cristão. Crente, você crê em algo. Cristão, você segue os ensinamentos de Cristo. Ser cristão é ser crente. Tem que andar junto. Ambos andam juntos. Ser crente e cristão tem que ser a mesma coisa. Para você ser cristão, você tem que crer em Jesus Cristo. Porém, nem todas as pessoas são assim. E há um julgamento pesado na sociedade em que vivemos hoje. Observe. Você está reunido em uma certa comunidade, uma certa igreja, com várias pessoas. Não significa que aquelas pessoas que estão ali, todas elas são cristãos. É isso que nós devemos separar. Muitos ali podem ser apenas crentes, apenas religiosos. Pessoas que vão e convivem no meio da comunidade cristã. Porque nós vimos a origem do que é ser cristão é fazer o quê? Seguir os mandamentos de Cristo. E nós começamos com Mateus, capítulo 22. E a gente vai terminar a conclusão por ele. Então, todos podem se dizer cristão? Fica essa pergunta. Você ouve muitas pessoas falando, eu sou cristão. Eu sou crente. Mas nós vimos que há uma diferença aqui. Muitas pessoas apenas são crentes, porque crê,
Ah, sou simpatizante do cristianismo. Ah, não, eu creio sim, eu creio que existe um Deus, tá? Ah, eu creio que Jesus também veio. Mas você segue os mandamentos de Cristo? Você segue os mandamentos? Você vê, estuda e vê tudo aquilo que ele ensinou e segue, coloca em prática no seu dia a dia? Aí que está a diferença. Não adianta nós irmos na igreja nos dias de culto e não colocar em prática aquilo que Cristo nos ensinou. Você ir por ir é em vão. Nós temos que colocar em prática todos os dias da nossa vida aquilo que Jesus ensinou. Isso é ser cristão. É importante entender que o crente nem sempre é um cristão. Às vezes você vira para a pessoa e fala assim: você é de alguma religião ou algo assim, crê em alguma coisa? Ele fala assim: sou cristão. Ou alguns dizem: sou crente. Mas por que muitos dizem isso? Porque nasceu num lar cristão? Ou porque tem uma cultura, um convívio em sociedade cristão? Vive no meio de uma comunidade ou em meio de pessoas cristãos? Aí você se diz cristão? Exemplo: você nasce num lar cristão, os seus pais levam você na igreja desde novinho, desde pequeno, e você cresce no meio de pessoas cristãos. Mas não significa que você é cristão. Você pode ser até crente, crer que Deus existe, crer que Jesus é Deus, veio, morreu pelo nosso pecado e tal, mas você não segue aquilo que Jesus ensinou. Então você convive no meio cristão. Então as pessoas estão confundindo muito hoje em que é ser crente, o que é ser crente e o que é ser cristão. Apesar que as duas coisas andam juntos. Tem muitas pessoas que são apenas crentes, mas não é cristão. Então você não pode julgar as pessoas, condenar uma denominação ou condenar um grupo ou a sua comunidade, o lugar que você convive por isso. Tem muitas pessoas que são simpatizantes do cristianismo. Ah, eu acho bacana, eu acho legal. Jesus, acho bacana, ali a comunidade, mas não é. Para você entender o que a pessoa é ser cristão, você tem que ver como ela se comporta no meio da sociedade. Não estou falando de pessoas 100% corretas, 100% santas, porque não existe. Ser cristão é aquela pessoa que segue os passos de Cristo, é pecadora, é falha da mesma forma como qualquer outra pessoa, mas ela está ali em constante transformação, em constante mudança, seguindo aquilo que Jesus deixou e nos ordenou, que foi lido no início aqui da live. Então, está havendo essa dificuldade em separar o que é uma pessoa apenas crente e o que é uma pessoa crente e cristão. Há uma diferença. Olha, às vezes nós vemos pessoas de valores, pessoas honestas, dignas, íntegras, que até valorizam, né, os ensinamentos cristãos, né, é um simpatizante com o cristianismo, mas isso não faz dela um cristão. Esse tema veio a calhar pelo momento que nós estamos vivendo agora, onde estão jogando pedra por todos os lados contra os cristãos. Então, vamos entender que nem todos são cristãos. Nem todos são cristãos. Vai muito além, ser cristão vai muito além de apenas ser um crente. Crer, como eu falei, é você crer em algo, mas não praticar.
Apenas crer que existe ou algo parecido. Agora, ser cristão, além de você crer, você segue os mandamentos de Cristo. Nenhuma pessoa pode ser cristão, pode ser um cristão com a base na sua força de caráter, força de vontade, saber, talentos, senso de justiça, sensibilidades. No tempo de Jesus, quando Jesus veio à Terra e viveu, existiam os fariseus, a gente vai ver mais no final, os saduceus, os escribas, que eram considerados pessoas religiosas da época. Pessoas que demonstravam ter caráter, força de vontade, sabedoria nas escrituras, nas leis da época, talentos. Os escribas eram talentosos para redigir e escrever, né? Eram profissionais da época. Para isso é como se fossem professores hoje, né? Mais ou menos assim. Mas isso não era suficiente para eles se dizerem cristãos. E tanto que Jesus, como nós lemos aqui em Mateus, ele estava falando para eles, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas. Jesus estava falando, olha, vocês são conhecedores das leis, vocês são conhecedores da palavra, mas vocês não vivem o que está escrito. Então, ser cristão é seguir o que Jesus nos ensinou. Todos nós nascemos pecadores e não somos merecedores de nada. Isso é fato. Um cristão é aquele que se converte não apenas com palavras, e sim com ação e prática, seguindo os passos de Cristo e fazendo a sua vontade. Foi o que eu acabei de falar. Ser cristão, primeiro você tem que crer, né? Você tem que ser um crente. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que ele veio aqui, habitou entre nós como homem, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, perdoou o nosso pecado e ele é o único que pode nos salvar. Certo? Mas você também tem que viver com ação e prática. E Jesus deixa os ensinamentos nos evangelhos, a narrativa dos evangelhos. E a gente vai terminar a aplicação dessa live com os grandes mandamentos que Jesus nos ensina. Olha, ser cristão é muito além do que ser apenas crente. Ser cristão é ser resgatado do pecado, recebendo o perdão pelos pecados e viver em caminho de transformação e mudança. Então eu estou mostrando para vocês aqui a diferença em ser apenas crente e entre você ser crente e cristão. Eu acho que está dando para entender, né? Eu estou falando bem simplesmente, com palavras bem fácil de entendimento aqui, de fácil entendimento para vocês aqui. Então vem, ser crente ou cristão tem como ser separado? Sim, é o que eu estou explicando. Tem muitas pessoas que é apenas crente, apenas crer que Deus existe, apenas crer. Estou mandando um oizinho ali, Jefferson, valeu Jefferson, apenas crer que Jesus veio, mas não segue os passos de Jesus. Então, nós não devemos condenar todas as pessoas que viram e falam: ah, eu sou crente, eu creio em Deus. E não, aí você vai ver pelos atos. E é o que a gente tem visto ultimamente, muito isso. Falando em nível nacional. Em nível nacional. Pessoas se rotulando cristãos e nunca foram cristãos. Entendeu? E nunca foram cristãos. O Jeff está falando. Realmente ontem eu dei um beijo
Então, há uma diferença imensa. Há uma diferença imensa entre ser apenas crente e entre ser cristão. Então, vamos ficar de olho, vamos pensar a forma correta em ser cristão. Se você não está seguindo os mandamentos de Cristo, se você não está dando os mesmos passos que Cristo deu, há algo errado. Não adianta só ir à igreja. Não adianta ter conhecimento, ter sabedoria, ter uma boa fala, uma boa dialética, se você não segue aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que Jesus ensinou, que nós encontramos nos evangelhos. Ser apenas crente é aquele que crê em algo, mas não tem compromisso de obedecer. É muito menos de seguir. Podendo ser um simpatizante ou um mero religioso. Apenas vai na igreja. Presta bem atenção no que eu acabei de falar. Ser crente é apenas aquele que crê em algo. Apenas crê. E como eu disse, apenas vai na igreja. Sim, as igrejas estão lotadas de pessoas que apenas vão, mas não coloca em prática aquilo que aprende nas Escrituras, que são os mandamentos de Jesus. Então, ser cristão não é apenas ser apenas crente. Ser cristão é muito além do que apenas crer. É colocar em prática. Ser cristão, como eu disse, vai além. Devemos crer e também ser como Cristo nos ensinou. Ser igual a Cristo. Ser imitadores. Totalmente diferente de ser apenas crente ou um mero religioso. Não adianta você ir na igreja por ir. Não adianta você ir todos os domingos, ou todos os sábados, ou todos os dias de culto e não ter uma transformação de vida. Se você não começa a entender o que Jesus nos passa, o que ele nos ensina, você vai ser apenas um crente religioso que vai, até canta, até louva, até dá aula, ou até mesmo prega, mas não vive realmente aquilo que Jesus nos ensinou. Então você por dentro está vazio. É o que nós temos visto ultimamente. E chegou a nível nacional. Só que aí eu estou explicando de uma forma fácil de entendimento o que é ser apenas crente e o que é ser cristão. Então isso que nós estamos vendo em nível nacional, a pessoa nunca foi cristã. Elas é apenas um simpatizante, um religioso, ou apenas uma pessoa que crê. Cristão coloca em prática o cristianismo, coloca em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Não adianta você falar do amor de Jesus, falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, se você não vive conforme ela ordena. Não adianta você falar e não viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então você nunca foi um cristão. Seguindo, ser um cristão significa seguir as pisadas de Jesus. Ser igual a ele, como ele foi neste mundo. É praticar e não mistificar. Ouve bem. Ser cristão é praticar e não mistificar. O que é mistificar? Viver de mentira, ou algo fácil, enganar, ludibriar, iludir.
Como eu disse, não adianta você ir na igreja e não colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Ser cristão não é apenas ser, por exemplo, no seu âmbito social, no seu convívio, na sua comunidade, só na igreja. Você ser cristão, você tem que ser 24 horas das nossas vidas. Vivendo, seguindo, demonstrando aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. Para você que pode acompanhar, abra sua Bíblia. Vou fazer uma citação breve aqui para vocês em Mateus capítulo 7, versículo 21, a respeito disso que nós estamos falando. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, fala assim. Olha para vocês verem como é perigoso mistificar a sua fé. Mateus 7, capítulo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, primeiro alerta, para você ser um cristão de verdade, você sim tem que fazer a vontade de Deus. Você sim tem que seguir os passos de Cristo. Então, o próprio Cristo nos alerta. Olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todo aquele que você vê pregando, nem todo aquele que você vê ensinando, nem todo aquele que você vê louvando, nem todo aquele que você vê na igreja lá é meu discípulo. Para ser discípulo de Cristo, nós temos que seguir e fazer a vontade. Então vai um alerta aqui em Mateus. E vamos também para mais um alerta em ser cristão, como ser cristão. Não ser apenas crente, mas ser cristão. Lá em 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Só achar aqui rapidinho para vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Paulo nos deixa um alerta também em questão de ser cristão. As características de ser cristão. Ouve bem o que Paulo diz, a carta a Timóteo. Foge. Ouve bem, ele já começa com um alerta. Foge, saia, corra. Outros sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então Paulo aqui deixa também algumas características para Timóteo. Timóteo, fuge de tudo aquilo que não agrada a Deus. Fuge de tudo aquilo que Jesus não ensinou. Segue apenas o evangelho puro e simples. E ele deixa algumas características aqui para a gente. Segue a justiça acima de tudo. A fé, o amor, a gente vai falar aqui na aplicação, e a paz, um coração puro. Algumas características aqui de Paulo para Timóteo. Então nós estamos vendo aqui algumas características do cristão. Interessante, né? Crente, apenas crente, cristão. Ou crente e cristão. Há uma diferença. Nós falamos, crente, aquele que apenas crê, mas não aplica. Só acredita que existe algo. Crente cristão, aquele que crê e segue os ensinamentos de Cristo. E vive e aplica os ensinamentos de Cristo. Lá em Colossenses, a carta de Paulo à igreja de Colossos. Vou achar rapidinho para vocês aqui. A gente vai fazer uma
também um alerta. Capítulo 3, versículo de 8 a 10. Mais um alerta. O que é ser cristão verdadeiro? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, Paulo alerta aqui também a igreja. Olha, quem é cristão, ele tem que deixar as velhas práticas, as coisas do mundo, e se fazer tudo de novo, seguir os passos de Cristo. Não adianta você dizer que é cristão e não seguir a vontade de Cristo, seguir os passos de Cristo. Então ele nos mostra mais também a ira, a raiva. A palavra fala, né? Irai, mas não pecai. Indagação, maledicência, falar coisas que não deve. Até no nosso falar, forma de falar, Paulo nos alerta. Mas o que Paulo está alertando? Nada mais, nada menos do que seguir aquilo que Jesus nos ensinou, que está relatado nos evangelhos. Então, ser crente é ter transformação de vida, crendo e seguindo os passos de Jesus. Não tem como. Para você ser cristão, você tem que seguir, sim, os mandamentos de Cristo. Então, grave bem, nem todos são cristãos. Então, Jesus vai nos dar um exemplo muito, muito claro sobre realmente entre você deixar de ser apenas crente, religioso, e passar a ser cristão. O exemplo que nós vamos usar está lá no Evangelho de Mateus. Vamos voltar lá em Mateus. Nós iniciamos em Mateus, mas vamos retornar em Mateus novamente. No livro de Mateus. No Evangelho de Mateus. Capítulo 19. Você pode depois acompanhar aí na sua Bíblia. Capítulo 19. Leremos o versículo do 16 ao 23. Um exemplo que Jesus fala a respeito de como ser cristão, mas ele faz um alerta para a gente aqui. Ser cristão é o quê? É você negar a si mesmo e seguir a vontade de Cristo. Olha o exemplo que Jesus vai dar nessa história que a gente vai falar aqui. O evangelista Mateus narra para a gente. Versículo 16 do capítulo 19. Assim diz a palavra de Deus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Versículo 23. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então vocês entenderam aqui, nessa parte que Mateus fala, quando chega esse jovem rico perto de Jesus, ele já chega cheio de religiosidade. É o que nós estamos falando. Ele já chega declarando apenas crente para Jesus. Ele mesmo se elogia. E Jesus repreende. O que eu faço, então, para herdar o reino dos céus? E Jesus fala, olha, segue todos os mandamentos. Mas Jesus toca na ferida dele quando fala que ele teria que vender tudo o que tinha, repartir e seguir a Cristo. Ser cristão é isso. É você abrir mão de todas as vontades carnais, todas as vontades humanas e seguir os passos de Jesus. E tem muitas pessoas que não querem abrir mão disso. Aí Jesus, no versículo 23, fala, olha, é mais fácil, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas o rico é um modo de dizer. Jesus aqui, a gente pode interpretar e ir além. Dificilmente, muitas pessoas ficarão de fora dos céus, porque são apenas crentes, são apenas religiosos, mas não são cristãos. Para que nós possamos herdar a eternidade, nós temos que seguir aquilo que Cristo deixou para nós. Seguir os seus passos, abrir mão da nossa própria vida, dos nossos gostos. Aí sim você é cristão. Então não vamos achar que todos são cristãos, só porque fala o nome de Cristo, ou só porque prega, ou só porque canta, ou só porque vai na igreja. Não, nem todos são cristãos. Cristão é aquele que segue o mandamento de Cristo. E a outra passagem que nós vamos ver aqui, na nossa aplicação, vai retratar isso que eu estou falando sobre apenas pessoas ser crente, apenas crer, mas não praticar. Ou apenas ser religioso. Religioso é aquele que apenas vai na igreja por ir, mas não pratica, não coloca em prática aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que Jesus nos deixou. E a outra parte que nós vamos ver, em questão de ser cristão, está lá no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, leremos do versículo 34 ao 40, dentro da nossa aplicação em ser cristão. Vamos lá ao que a palavra de Deus nos diz. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Preste bem atenção aí. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Por que eu fiz essas duas leituras na aplicação do jovem rico e agora Jesus falando com os fariseus? Porque todas elas vão falar de lei. O jovem rico, quando chegou perto de Cristo, viu todos os 10 mandamentos. Os fariseus, a mesma coisa. Por quê? Vamos entender um pouquinho dentro da aplicação aqui. Quem eram essas pessoas que
que estavam questionando. Opa, quase caiu aqui. Questionando Jesus. Olha, fariseus eram membros de um grupo religioso da época, judeus, seguia as leis religiosas. Então, o que eles eram? Eles eram pessoa extremamente religiosa. Trazendo para os nossos dias de hoje, é como se fossem aquelas pessoas que vão na igreja fielmente, leem a palavra o tempo todo, são extremamente fervorosas ali. E outra coisa, não só isso, como também usava a palavra de Deus para julgar também ali o povo da época. Os saduceus, que Jesus já tinha repreendido antes dos fariseus, era um membro considerado uma seita judaica. Uma seita é quando tem uma crença que só é válido aquilo que eles creem. Então, os saduceus, eles eram o oposto dos fariseus. Os fariseus eram religiosos judaicos, que criam na Torá, no Velho Testamento. Os saduceus não, eles criaram a sua própria, como fala, religião, crendo naquilo só que eles criam, né? Mas que há uma divergência que via da cultura grega. Entendeu? Eles misturaram aquilo e fizeram uma religião. Então toda religião que sai fora da Bíblia, que sai fora da palavra de Deus, é considerado como uma seita. Então os saduceus eram esses. Então Jesus já tinha rebatido, né, argumentado com eles a respeito dos mandamentos. E outra coisa, eles viviam cuidando ali, zelando do templo. E também eram considerados pessoas de alto escalão social, poder aquisitivo. Os escribas eram pessoas escrivãs, né, que dominavam a escrita naquela época, eram considerados como professores, pessoas, sim, consideradas na época, como se diz, uma classe social, né, redigia as leis ao mandado dos governantes da época. Os escribas eram essas funções aí que eles tinham. Por que eu relatei isso aqui para vocês entenderem? Então Jesus não estava falando com qualquer um. Jesus estava conversando com pessoas entendedoras da lei e da palavra. E quando Jesus fala aqui para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, eles estavam tentando, dentro da lei, dentro da palavra ali, o tempo todo eles estavam perseguindo Jesus Cristo. Só que tinha um porém, eles eram religiosos, eram apenas crentes, mas não colocavam em prática aquilo que a palavra dizia. E mesmo eles vendo o que Jesus fazia naquela época, os milagres, o bem que ele fazia, a palavra que ele trazia de sabedoria, eles ainda eram contra Jesus. E nosso meio hoje não é diferente. Existem muitas pessoas crentes, apenas religiosas, mas não cristãos. E Jesus resume todos os mandamentos, todas as leis, ele resume em 2. Nós iniciamos nosso estudo com Mateus 22 e estamos encerrando com ele, porque se resume, os mandamentos resumem: amar teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não segue os mandamentos de Cristo, se você não segue os passos de Cristo, se você não obedece esses mandamentos, você não é um cristão. Você é apenas um crente religioso. E sim, você tem que seguir esses mandamentos. Você tem que seguir aquilo que Jesus ensinou. Então é fácil você identificar uma pessoa que realmente é cristão, uma pessoa apenas religioso ou apenas crente. É nos seus atos, da forma dele viver a cada dia na sua vida. Entendeu? Então nem todo mundo que fala que é cristão é cristão.
Então a gente tem que saber separar isso. Nem todos aqueles que frequentam a igreja, que pregam, que louvam, tal, etc, 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 são considerados cristãos. Às vezes apenas crentes, religiosos, ou às vezes apenas simpatizantes. Então nós vimos esses dois exemplos, tanto do jovem rico, que tinha que largar seus bens materiais para seguir a Cristo, abrir mão de tudo, e também vimos aqueles que conheciam a palavra teoricamente, mas não colocavam em prática, não demonstravam. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, são os dois grandes mandamentos. Crer anda junto com ser cristão. Você tem que crer que Jesus veio na terra, que Jesus era Deus, se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados para nos dar direito à vida eterna, e também você tem que praticar aquilo que Jesus ensinou. E nós terminamos com os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não tem como você ser cristão não seguindo esses mandamentos. Não tem como você ser cristão não amando Deus sobre todas as coisas, sobre todos os bens materiais, com tudo aquilo que esse mundo pode trazer, que vai ficar aqui. Não adianta você ser cristão sem amar seu próximo. É amar seu próximo literalmente mesmo. Você pode chegar na igreja ou no lugar que você frequenta para cultuar a Deus, mas se você está com ódio do seu irmão, se você está com rancor do seu irmão, a sua oração, o seu louvor ou a sua pregação não chegará até Deus. Jesus não abre mão. Para que nós possamos ter a vida eterna, nós temos que ser cristãos e cristãos de verdade. Então, essa é a nossa live falando sobre ser crente é ser cristão. Fiz aqui uma breve dissertação, não longa, porque se a gente fosse trabalhar os mínimos detalhes, seria uma live de duração muito longa. Mas o intuito era só abranger o tema bem específico, bem direto, bem dissertativo, para nós entendermos o que é ser apenas crente e o que é ser crente cristão. Certo? Que Deus possa abençoar todos vocês. Tem outras lives que nós fizemos aí. E para a próxima live aí a gente vai ver qual tema que a gente vai falar. Se a gente vai continuar falando sobre o fruto do Espírito Santo ou se vai vir algum outro tema a calhar, né? Depende da necessidade do momento aí. Desde já agradeço a todos vocês que têm dado feedback, têm seguido e compartilhe. Peça mais pessoas para estar seguindo. A gente possa estar levando aí o Evangelho, o amor de Cristo a todos e a todas as pessoas. Até a próxima live. Que Jesus abençoe a todos.